Nesse entendimento, através da escola cínica, a gente consegue enxergar uma sensibilidade, né, de como as vertentes e a sociedade ela é complexa, né, porque de forma genial o Bolanhos paramenta, né, personagens reais, existentes, pré-definidos, de uma simples comunidade e que traz a ideia, né, mencionada até agora, de que para o sentido filosófico do cinismo, quando eu faço o comparativo de Diógenes com Chaves, Chaves não tem nenhum pertence ali. Né? Como também ele não é pertencido a nada. Chaves é um personagem transitório ali. Apesar de que os laços que ele cria financeiro é muito forte. Né? Ele, como foi falado, né, o seu Madruga é esse personagem forte, determinante. Assim como todos os outros. Não é à toa que quando acontece a dissociação entre Kiko e Chaves, né, entre o Carlos Villagrán e o Roberto Bolanhos, quando o Kiko e o seu Madruga saem da vilinha, a vila começa a ter outros personagens, né, e ter outro sentido do que seria o sentido original e clássico. Né? Mas o Chaves é esse elo de ligação entre a teoria filosófica, né, e a praticidade do mundo real. Tá bom? É importante mencionarmos isso, é um bom elemento para a gente ilustrar essa composição. E por último a gente vai discutir a escola de Epícuro, né, que pré-existiu entre os anos 324 e 271 a.C. Né? O epicurismo ele é uma escola que traz duas pontes, né, fundamentais a respeito do equilíbrio humano. Uma delas é a possibilidade de entender que a felicidade ela pode ser relacionada direto aos prazeres mundanos e também sexuais, e a compensação da existência observando um elemento chave da nossa limitação enquanto ser humano, que seria a ideia da finitude pela morte, pela interrupção da nossa vida enquanto matéria. Né? E o tema morte ele é um tema muito trabalhado dentro do campo da filosofia, porque ele vai, de certa forma, encaminhar para os sentidos religiosos, o sentido espiritual, o sentido da transcendência, mas também ele vai canalizar em todos nós a ideia de existência. Né? Então, a escola epicurista, ela trazia a ideia da felicidade, ou a busca por ela, através dos prazeres, não só mundanos, mas também sexuais. Esses prazeres que são notórios à estrutura do corpo. Veja, eu tive a graça de ter um professor na academia, um professor de História Antiga, Francisco Eugênio Pacelli Gugel, arqueólogo e um dos grandes professores que eu tive na vida. E ele nos deixou um ensinamento, né? Ele já perpassou o plano existencial, material, está noutra plataforma de existência, né? Lamentavelmente se foi, deixando muitas saudades, né, para uma legião de estudantes que teve o prazer de estudar com ele. E uma das formas marcantes de ensinamento que ele deixou comigo é que existem três características que elas são comuns a todas as espécies, podemos dizer assim, grosso modo, da natureza e ao homem, que é o espaço da existência relacionada à fome, a alimento, né? Ou seja, pelo alimento, tanto os seres do meio natural quanto o homem podem fazer qualquer coisa para adquirir, de forma racional ou inconsciente. Ou seja, há três características muito similares entre animais e homem. A primeira delas é o alimento. A segunda é a conjuntura da fúria, da ira e da agressividade, despertando o instinto
da violência. Ou seja, por mais que sejamos seres racionais, nós temos essa capacidade de entendermos que nós somos seres também em descontrole, oriundo a uma fragilidade mental, que possamos ser, de certa forma, compatíveis à predeterminação, podemos dizer assim, de sermos amparados no conflito e, por que não dizer, no confronto, né? E o outro é o sexo. Não só na composição, da perspectiva da reprodução, de dar amparo para as outras gerações através do sentido biológico, né, do reproduzir, mas por uma capacidade inerente, né, a outros eixos que a filosofia vai trabalhar, dentro da ideia, né, da perspectiva do conhecer o corpo, do perceber. Aí a biologia entra com força, né, o campo da ciência, que vai trabalhar o interno, né, as metamorfoses das fases da vida humana, mas é possível entendermos que essa busca desenfreada pela atividade sexual, ela pode ser também condicionada à perspectiva da mentalidade e do relativismo, né? Então, assim, quando se trabalha o campo sexual ou o campo aparente das necessidades oriundas a essa plataforma, pré-existirão outros, né, campos da filosofia que vão estudar, que não é o nosso caso nesse exato momento. Mas assim, a ideia epicurista, né, ela trazia que entre esse conceito de felicidade, entre essa circunstância elevada de busca pelo prazer sexual, tem que haver o meio termo, tem que haver um equilíbrio, uma ideia que não vá descontrolar o homem para com a projeção de certa forma, deixá-lo desproporcional entre o que é evidente ao homem, que é a perspectiva racional, inteligente. Então, o primeiro toque é esse. O segundo toque é que a morte, para a filosofia epicurista, é um empecilho, e podemos dizer assim, é a ideia de representação do maior medo que o homem tem de quando chegar a sua hora de partir. Para onde? Começam os mistérios. Deixar o quê? O professor Cortella, Mário Sérgio Cortella, filósofo brasileiro, ele dá aqui a todos nós um ensinamento que bate muito com a ideia epicurista. Veja, no dia que eu morrer, como serei lembrado? Olha que frase pesada. No dia que eu me for, para onde? Não sei, mas você vai também. Eu vou fazer falta para quem? Segunda pergunta pesada, né? E a terceira, ela engloba uma ideia maior. Quando eu for desprovido desse plano para outro, o que eu deixo que não estrague, não apodreça e não seja objeto de disputa entre meus pares? Como serei lembrado? Farei falta para quem? E o que eu deixo? Nossa obra. É por isso que, nesse contexto da filosofia, a gente está discutindo qual é a vida que vale a pena ser vivida. As questões materiais ou o que eu deixo pré-estabelecido da existência que eu pratiquei, do que eu defendi, do que eu acreditei e, principalmente, o que parte de mim para educar o outro dentro da conjuntura maior de educação e de espalhar ou de proliferar sabedoria. Essa é a nossa real existência. Como a morte é um caminho inevitável, apesar de que ele pode ser postergado, ele pode ser adiantado, ele pode ser premeditado, como ele pode ser também distanciado. Até esse encontro, humanamente falando, eu tenho canais que eu posso retardar, ou eu posso antecipar a minha morte. Através das coisas que eu pratico, das coisas que eu faço, das coisas que eu acredito, das coisas que, por instinto, prazer, dominação e racionalidade, eu posso, de certa forma, me condicionar a antecipar a chegada desse elemento, né? Enquanto ela não chega, enquanto ela, de certa forma, não sorri para mim, poeticamente falando, a morte é um empecilho, né? Porque a gente sabe que vai chegar quando, não sabemos. Que graça, que mistérios, que bênçãos, que mística existe em volta desse elemento.
ao acordar ou ao dormir. Quando ela chegará? Quando ela baterá a nossa porta? Que mistérios compõem esse campo audacioso, né, e principalmente relevante da nossa finitude. Por mais inteligente que sejamos, por mais condicionados a essa plataforma oriunda de saberes, né, a morte ela está lá. Porém, o que dizer das pessoas que, de certa forma, abdicam da vida e, mesmo estando vivo, são mortos em perspectiva, em projeções, em possibilidades? Quantas pessoas estão, de certa forma, nos leitos de hospitais, lutando contra enfermidades e lutam bravamente para manter-se vivo? E quantos estão sadios, cheios de energia e não fazem nada? Ou seja, que morte é essa em vida? E quando a gente traz isso para dentro de uma conjuntura de juventude, dentro de uma canalização breve, de uma vida toda pela frente, quantos jovens nós temos que estão mortos aí? Em projetos, em metas, em audácia, que não fazem nada, que não almejam nada, que não lutam por nada. E quantos, ao chegar à fase da velhice, aos limites da existência, dariam para voltar tudo de novo, né? Para viver tudo de novo, para ter outros amparos, para ter outros caminhos a seguir. Veja como a morte ela dá para a gente quantas interpretações. E é olhando, né, já diria os próprios provérbios populares, é olhando para o retrovisor o que nós escrevemos durante toda a nossa trajetória, diante do que a gente fez em vida, o que nós fizemos de eficiência, de lições, de proteção, de construção, de tornarmos exemplo, de sermos lembrados. Então, a escola epicurista ela traz para a gente esse enredo, né, entre o equilíbrio dos prazeres e da felicidade e, não tão distante, a morte ali. E ela vai nos encontrar. Que seja de maneira distante, que seja de maneira longínqua, e quando ela chegar e bater a nossa porta, que a gente vá, mas que a gente estabeleça o critério de que, enquanto nós estivemos aqui, nós fizemos o melhor para, de certa forma, melhorar as pessoas, dar exemplo, que a gente possa seguir de seres que foram eficientes, úteis, responsáveis e que, de certa forma, deixou um legado para gerações posteriores.